Oi, gente! Aqui é o professor Leandro Knebel e hoje estamos aqui para mais uma aula de filosofia. O assunto de hoje é sobre os pensadores pré-socráticos. Estamos estudando o livro Fundamentos da Filosofia. E eu te pergunto, o que significa pensadores pré-socráticos? São aqueles pensadores que vieram antes de Sócrates. Sócrates é considerado o pai da filosofia porque foi um dos maiores pensadores e um dos primeiros grandes pensadores. Por isso, a filosofia é considerado que surge com Sócrates. Mas existem alguns pensadores que vieram antes dele, alguns pensadores que já ficaram famosos antes dele. Aqueles pensadores que viveram naquela região de Mileto, lá na Grécia. Então, Sócrates viveu entre o século 7 e 6 a.C., ou seja, de 500 a 600 anos antes de Cristo. Então, por volta do século 6 a.C., já existiam alguns pensadores que são considerados os pensadores pré-socráticos. É importante a gente ter em mente que antes do surgimento desse pensamento mais estruturado que foi chamado de filosofia, um pensamento baseado na razão, existia o que nós chamamos de mito, a mitologia. Então, naquela época, as pessoas encontravam explicações fantasiosas, explicações mitológicas. As pessoas simplesmente fantasiavam, encontravam uma explicação baseadas na imaginação. Então, nesse período dos pensadores pré-socráticos e também do pensamento de Sócrates, foi que surgiu aí, então, a filosofia. Esse pensamento baseado na razão. Para a gente entender melhor como que era a mitologia, existiam as explicações para todos os fenômenos naturais e fenômenos que aconteciam na vida das pessoas, e para isso eles fantasiavam, eles imaginavam explicações fantásticas. E para isso eles criaram os deuses, os heróis, os semideuses. Percebemos hoje em dia no cinema tem muitas reproduções dessas histórias que foram criadas naquele período. Para todos os fenômenos naturais que não se tinha uma explicação, eles encontravam uma explicação fantasiosa. Se tivesse um trovão, eles davam uma explicação de que existia um Deus que estava fazendo esse fenômeno acontecer. Se existia uma tempestade, era um outro Deus que estava fazendo aquilo acontecer. Eles criaram esse mundo de fantasias de heróis, semideuses, deuses, e virou então o que chamamos de mitologia. Com o surgimento da filosofia, esses pensadores que começaram a questionar, começaram a fazer explicações racionais, buscar explicações racionais. E nesse período existiam as chamadas polis. Polis gregas significavam as cidades-estado, aonde os pensadores iam para a praça pública e ali eles faziam os seus debates. Naquela época é importante lembrar também que não existia a escola que nem nós temos hoje. O filósofo, ele era considerado o professor, aquele que ensina, aquele que questiona, aquele que faz o conhecimento chegar às outras pessoas. E nesse sentido, a escola, a sala de aula era a praça pública. O filósofo ia lá para a praça pública, fazia esse debate em praça pública, e nesse sentido a mitologia foi dando espaço para a explicação racional, a filosofia. É certo que a mitologia ultrapassa os séculos. Hoje em dia ainda nós acreditamos em algumas passagens fantasiosas, acreditamos em algumas mitologias, algumas explicações mitológicas, mas toda vez que a gente faz o nosso racional funcionar, que a gente questiona, que a gente busca o conhecimento racional, a gente está filosofando de certa forma.